Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E olá, muita paz de Deus para a sua vida. Eu sou pastora Edilmar, da Comunidade Evangélica da Vitória. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico hoje, o capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu quero incentivar você a ler todo este capítulo, meditar sobre ele, pensar bastante, orar e depois volta aqui no vídeo e confere com a gente os nossos comentários, pensamentos e impressões. E recapitulando o capítulo 10, a gente viu que o Senhor marcou um encontro entre o apóstolo Pedro e Cornélio para ensinar preciosos ensinamentos, lições para agir na vida deles e de toda a igreja, para marcar essa transição do Velho e do Novo Testamento, da Velha e da Nova Aliança, da época da graça, que o Senhor estendeu a aliança, enxertou os gentios e agora o Evangelho é para todos. Então, o reino de Yeshua, o reino de Jesus, é para judeus, gentios. Jesus é o Senhor de todas as nações. E o apóstolo Pedro, ao receber a visão do Senhor para encontrar-se com Cornélio, ele prontamente obedeceu. E foi muito bom ele ter levado 6 testemunhas, porque o fato dele ter obedecido à visão celestial da parte de Deus e ter entrado na casa de um gentil, orado com eles, ficado lá e batizado os não-judeus, né, ou os gentios, no caso Cornélio, que era romano, italiano, aquilo causou uma controvérsia entre os judeus cristãos, que ficaram muito bravos pelo fato de Pedro ter ido à casa de um gentil e batizado uma pessoa que não era judeu. Então, esta parte da vida de Pedro foi: ele primeiro teve que fazer um novo entendimento dentro dele mesmo, e agora que ele entendeu, que ele obedeceu, ele teria que passar para os outros judeus aquilo que Deus tinha ensinado para ele, que o evangelho é para todos. De igual modo, ele não poderia tratar como se fosse algo apenas para o povo judeu, mas ele enfrentou uma grande controvérsia. Então, o apóstolo Pedro, ele gasta um tempo explicando para aqueles judeus que estavam tirando satisfação com ele, por que ele tinha entrado numa casa de uma pessoa que não era judeu e batizado aquelas pessoas e pregado para elas. Ele tirou um tempo para explicar como é que foi a visão que ele teve, como é que Deus falou com ele e como tudo ocorreu. Ele explicou nos mínimos detalhes para aqueles irmãos, né, que estavam escandalizados, horrorizados pelo fato dele ter ido à casa de Cornélio, lembrando que foi o próprio Deus que mandou ele ir. Então, depois que o apóstolo Pedro explicou nos mínimos detalhes, com toda a calma, os judeus então se apaziguaram, entenderam, graças a Deus, e glorificaram a Deus, que o Senhor estava alcançando também os gentios.
Esta é uma passagem poderosa porque os nossos corações precisam ser trabalhados à medida que a gente recebe a palavra de Deus, a palavra de sabedoria, para que a gente não sobreponha a obra de Deus na vida das pessoas e na nossa própria vida, bloqueando nossa mente com preconceitos, com opiniões, com ciúmes, com invejas, e assim impedir que a obra de Deus se alastre, alcance muitas vidas. E louvado seja Deus, naquele momento, aqueles judeus amaciaram, o coração, ficaram com seu coração maleável para receber também, assim como Pedro, este ensinamento do Senhor. Então, a princípio, os cristãos espalharam no Império Romano o Evangelho para os judeus. Mas aí eles foram, pouco a pouco, começaram a pregar também para outros povos, os estrangeiros, os gentios. Então houve ali aquela perseguição a Estevão, Lembra que Estevão foi perseguido, apedrejado e morto, e aí os cristãos se espalharam. E havia uns cristãos que eles caminharam até Fenícia, Chipre e Samaria, mas eles ainda estavam pregando apenas para judeus. Mas entre eles havia uns chíprios e sirinenses que começaram a pregar para os gregos. Então foram os pioneiros. A gente não sabe, aqui não fala o nome desses cristãos que iniciaram também ali a missão de pregar a palavra também para os gentios. A cidade da Antioquia, à época, era considerada por muitos a terceira maior cidade do Império Romano. Era uma cidade onde havia muita idolatria, muita mitologia e muita filosofia contrária à palavra de Deus, de forma que esses primeiros cristãos entraram lá com o Evangelho para transformar a cidade de Antioquia. Essa cidade hoje é uma cidade da Turquia. Antioquia era considerada uma cidade de comércio, mas também muita imoralidade. Ao contrário de quando pregaram para Cornélio, que também era gentil, mas Cornélio era um homem temente a Deus. Quando Pedro encontrou com ele, ele tinha orado, jejuado, então ele estava aberto para o Evangelho. E essa cidade, Antioquia, ela é uma cidade imoral, cheia de comércio. Então, este povo é que estava ali, então, neste momento, recebendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que a mão do Senhor era com eles. Então, houve um resultado, fruto de muitas vidas que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai continuar vendo, então, o envio deste homem, Barnabé. Ele já foi marcado por ser um homem generoso. As ações dele impactaram a igreja primitiva nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos. Depois, Barnabé foi usado para apresentar Saulo aos demais apóstolos, E ele foi usado ali, então, para dar aquele apoio que Saulo precisava para ser introduzido no meio dos apóstolos que estavam resistentes à presença de Saulo. E Barnabé agora, mais uma vez, é enviado para Antioquia pela igreja de Jerusalém. E olha só, você vai ver aqui uma diferença entre os cristãos judeus e Barnabé. Quando Barnabé viu que aqueles estrangeiros de Antioquia estavam recebendo, crendo
no Senhor Jesus, quando ele viu a graça de Deus, ele se alegrou. Que eu e você possamos nos alegrar com o crescimento espiritual das pessoas, com a salvação das pessoas, com a prosperidade dos outros, a graça do Senhor sendo manifestada, que a gente se alegre ao ver os milagres na vida das pessoas. E Barnabé se alegrou ao ver a graça de Deus ali também, entre os gentios de Antioquia. A gente precisa se alegrar, né? A gente precisa crescer também emocionalmente. Muitas pessoas acham estranho quando vem gente nova na igreja e se sentem, como eu vou falar, ameaçados, não querem dividir a atenção. Então precisa crescer emocionalmente. E Barnabé mostra-se uma pessoa madura e espiritual, que você vai notar aqui que ele exortava as pessoas para permanecer na fé, permanecer no propósito de coração de servir ao Senhor. E ainda explica, dão as características deste homem. Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E o resultado? Muita gente se uniu ao Senhor. Meus queridos, olha, Barnabé teve o privilégio de apresentar Saulo aos apóstolos. E agora ele foi buscar Saulo para dar um reforço ali na obra de Antioquia. E diz a palavra de Deus que eles ficaram naquela igreja por um ano, ensinando muita gente. E ali em Antioquia foi uma grande escola, tanto para os que ensinam, né? Saulo ali, penso eu que ele pôde aprender demais nessa época, desse um ano que ele ficou em Antioquia ali com Barnabé, ensinando. Ele deve ter crescido muito neste período, neste um ano, né? Penso eu que foi como se fosse um treinamento para ele depois poder deslanchar. Então, ali em Antioquia, foi dado para ele a oportunidade de desenvolver o seu apostolado, o seu ensino, né? Para com aqueles cristãos, o seu ministério. E ali em Antioquia, nessa cidade, é que eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. A gente viu, então, nessa igreja da Antioquia, o desenvolvimento do ministério apostólico com Barnabé e Saulo, o ministério também de mestre de ensino, né? Eles ensinavam as pessoas. E agora a gente vai ver que desceram de Jerusalém para Antioquia profetas, onde se manifestou o ministério profético. E em especial está destacado um profeta de nome Ágabo, que profetizou que haveria uma fome ali, né? E essa profecia se cumpriu, diz a palavra, no tempo de Cláudio César. Então, durante esse tempo de fome também, um outro ministério foi levantado ali em Antioquia, que é o ministério da ação social, uns se preocupando com o bem-estar dos outros, se eles tinham ou não o que comer e como socorrer. Aí daí a importância do ministério profético, uma profecia verdadeira e séria, levada a sério, ela leva consigo também o benefício de que ações podem ser tomadas para que as pessoas sejam socorridas, no caso ali,
havendo uma fome, eles mobilizaram as pessoas que mandavam através de Saulo e Barnabé para os anciãos o socorro necessário para que as pessoas não perecessem nessa época de fome e então recebessem o auxílio, o socorro. Queridos, hoje a gente vai ficando por aqui. Não deixe de reavaliar no seu coração como que o Senhor pode trabalhar, assim como Ele trabalhou no coração de Pedro, de Cornélio, daqueles judeus que não queriam que o evangelho fosse pregado também aos gentios, mas depois eles entenderam e puderam glorificar a Deus. Então, até onde você deixa Deus trabalhar no seu coração? Ou você endurece o seu coração e se fecha para que a graça do Senhor não alcance outras vidas? De forma nenhuma devemos endurecer o coração. A palavra de Deus diz: se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Até sexta-feira que vem. Muita paz.